Olá galera, bem-vindo ao Matemática Open. Para quem não me conhece, o meu nome é Wellington e hoje nós vamos aprender a como aplicar a regra de 3 composta. Sabe como é? Não sabe? Fica nesta aula até o final que você vai sair daqui sabendo como aplicar. Trouxe aqui algumas dicas como fazer para identificar quando é regra de 3 composta ou regra de 3 simples. E aí nós vamos partir para os exercícios para a prática, tá bom? Então, trouxe também alguns macetes. Fica até o final da aula que você vai aprender um macete de forma mais fácil para resolver. Mas vamos lá. Então, tem aqui a simbologia, né? A fórmula que eu vou sempre utilizar, que é os extremos pelos meios, ok? E aí, nós estamos falando que aqui é regra de 3, tá? Regra de 3. Aqui no canal, tem uma aula, aqui em cima no card, que é regra de 3 simples, em que eu já fiz a aula de regra de 3 simples. Hoje nós vamos falar regra de 3 composta, mas eu trouxe algumas dicas que vão ajudar. Então, primeira coisa, né? Entenda o conceito de proporção. O que é proporção? Proporção é a razão entre duas grandezas, tá? Então, quando eu tenho a razão entre duas grandezas, o que são grandezas? Aqui no canal tem uma aula de grandeza também. Se você não lembra, você pode voltar lá nesta aula, assistir e depois vir para essa aula aqui. Mas, só relembrando, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Isso são grandezas. Então, veja só, primeira coisa que eu tenho que fazer, a base da regra de 3 é a proporção entre grandezas. Então, entender o conceito de proporção. Entendi isso aqui? Segundo passo. Segundo passo aqui, ó, identifica corretamente as grandezas. Ou seja, quais são as grandezas envolvidas no problema? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, eu vou fazer o quê? Verificar a proporcionalidade. Então, verifica a proporcionalidade. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja, uma grandeza diretamente proporcional, isso quer dizer que quando eu aumento uma, na medida que eu aumento uma, aumenta a outra. Um exemplo, se eu vou cozinhar um bolo, fazer um bolo, né? E eu uso 300 gramas de farinha para cada 2 ovos. Se eu aumento a farinha para 600 gramas, eu aumento também a quantidade de ovos, vai para 4 ovos, e assim por diante. Ou seja, ela aumenta proporcional. Na medida que uma aumenta, a outra aumenta junto. Tá bom? E inversamente proporcional? Inversamente proporcional é quando eu aumento uma e diminuo a outra. Um exemplo, um pedreiro constrói uma casa em 90 dias. Se eu colocar 3 pedreiros, quanto tempo ele leva para construir essa mesma casa? Você viu que é diferente? Viu que na medida que eu aumentei um, eu diminui o outro? Na medida que eu aumentei a quantidade de pedreiro, eu diminui o tempo da construção. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Quarto, monte a proporção corretamente. Organize os dados de forma lógica igual às razões correspondentes. Isso é muito importante, né? Quinto, resolva as equações. Utilize as propriedades das proporções para encontrar o valor desconhecido, que é o nosso x, né? E, por fim, não podemos esquecer, pratique com muitos exercícios. A prática leva à perfeição. Então, no primeiro momento, pode ser que essas informações fiquem um pouquinho bagunçadas, mas com o passar do tempo, você vai ver que isso aí se torna comum e ao você ler o exercício, o enunciado, você vai conseguir já identificá-lo. Então, vamos para o exercício. Primeiro exercício, fala o quê? Ó? Se 3 máquinas produzem 120 peças em 2 horas, quantas máquinas são necessárias para produzir 200 peças no mesmo tempo? Então, vamos lá. Primeira informação que eu tenho, eu vou seguir assim, ó. Eu tenho quantidade de máquinas, eu tenho quantidade de peças e eu tenho o tempo. Essas são as primeiras informações. A segunda informação que eu tenho, também eu tenho peças aqui, ó. Então, veja, eu tenho peças, eu tenho 2, então eu tenho 120, 200. Tempo, eu tenho 2 horas e o mesmo tempo também, então aqui também é 2 horas. E eu tenho a quantidade de máquina. E ele quer saber o quê? O X aqui vai ser a máquina, né? Porque ele quer saber quantas máquinas são necessárias para produzir 200 peças no mesmo tempo. Vamos montar aqui agora? Então, ó,
tempo vai ser igual a 2. Então, já tem os dois aqui, né? Ó. Tempo, 2 horas. Vamos fazer o passo a passo, né? Ó. 2 horas é igual a 120 peças, ou seja, 120 peças. Então, aqui vai ser 1P. E aqui vai ser 3 máquinas, que vai ser 1M. Então, vamos ler assim, ó. Em 2 horas, tá? Em 2 horas, é produzido 120 peças com 3 máquinas. Tranquilo? Ok. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o restante. Quantas máquinas? Quantas máquinas? Então, ó, máquina 3, então vai ser o X. São necessárias para produzir 200 peças. Então, a quantidade de peças está aqui. E no mesmo tempo. Então, aqui, ó. 2 horas. Ok. Agora vamos resolver. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa primeira aqui. Copio a primeira e vou inverter essa segunda. 120 está em cima, vem para baixo. Então, 120 vai vir aqui. E 200 vai vir para cima. Ok? Essa aqui, por enquanto, deixa do jeito que está. 200 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 120 é igual a 240. Passo o tracinho aqui. Então, fiz assim, ó. 2 vezes 120, 240. 2 vezes 200 dá 400. Tranquilo? Agora eu vou copiar esse 3 aqui, ó. Esse aqui agora eu vou copiar para cá, ó. 3x. Mas lembra que nós invertemos essa aqui? Porque na propriedade quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, eu preciso inverter uma das minhas frações. Então, primeiro aqui, ó, eu inverti a primeira, aí essa aqui eu deixei do jeito que está. Quando eu passar ele para cá, já vou passar ela invertida também, que é para a gente calcular. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x sobre 3. Ok? Agora sim, ó. 400. Só corrigir um negócio, uma coisa aqui, ó. Corrigindo aqui é o seguinte. Lembra? Porque, ó. 2 vezes 120 é 240. Só que ele está embaixo, vem aqui para baixo, né? Ele não está aqui embaixo, ó. Ele vem aqui para baixo. 2 vezes 200 dá 400. Tá? Eu tinha invertido a ordem dos fatores, né? E aí, nesse caso, a ordem importa muito. Eu não posso esquecer disso. Então, ó. 240 vezes x, vou colocar aqui embaixo, 240x igual, então, 240 vezes x, 240x. 400 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Se eu tenho 2 zeros aqui, né? Tenho 2 zeros, o 2 zeros também vai para lá, então fica 1.200. 1.200, ele vai passar o 240, então vou copiar aqui, ó, 240x é igual a 1.200, dividido esse 240, né? Só coloquei 24 aqui, 240x. Esse 240 passa dividindo aqui, 240. Então, 1.200 dividido por 240, posso fazer mentalmente. Então, eu quero saber o valor de x, né? X é igual a 1.000 dividido por 200 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, né? E 40. 200 dividido por 40 também dá 5. Ou seja, então aqui vai dar, porque ó, 1.000 mais 40, ou melhor, mais 240, dá 1.240. Ok? Então, o valor aqui vai ser 5. Se você dividir aí, você vai ver que vai dar 5. 5 o quê? O que ele pede aqui? Ele pergunta quantas máquinas. Então, são 5 máquinas. 5 máquinas. Ok? Agora vamos para a outra aqui, ó. Segunda questão.
Um tanque é cheio por ter 3 torneiras em 2 horas. Então, torneiras 3 igual a quê? A 2 horas. Então, tempo... Então, colocar H aqui de horas. Então, tempo, 2 horas. Em quanto tempo? 5 torneiras. Então, ele deu a segunda aqui, ó. 5 torneiras. Então, ó, em quanto tempo 5 torneiras encherão o mesmo tanque? Então, ele quer saber o quê? Quem é o X? O X vai ser esse aqui, né? 5 torneiras encherão ao mesmo tempo. Tempo. Nosso X aqui vai ser o tempo. E onde vai o X? Vai aqui embaixo, que é onde é o tempo. Ok? E agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever aqui na frente. E vou escrever assim, ó. 3 sobre 5, que é o nosso tempo, igual a x sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes x, vamos colocar aqui, ó. Coloca aqui na frente, né? Cinco x. E aí, como vai ficar? O 5x, ele vai passar para cá dividindo. O 5 está multiplicando o x aqui, vai passar para cá dividindo. É como se eu dividisse 5 aqui e 5 aqui. 5 dividido por 5 sobrou x. E 6 dividido por 5 vai dar quanto? Então vai dar 6 dividido por 5. Vai dar 1. 1 vezes 5, 5 sobrou 1. Não dá mais 10, né? Adiciona um 0, 10 dividido por 5 dá 2. Então isso aqui vai dar 1,2 horas, ok? 2 horas. Ah, professor, mas e quanto seria em minutos? É fácil você descobrir. Só que veja, ele está perguntando quanto tempo em horas, né? Quantas horas? Quanto tempo 5 torneiras encherão o mesmo tanque? Quanto tempo? 5,2 horas, ou se você dividir, vai dar 72 minutos. Tá? Aí como que eu faço para dividir? 1 hora é 60. E 0,2, quanto que vale 0,2 dividido por 60? Aí você vai e faz 0,2 dividido por 60, você vai encontrar esse tempo aqui. Tá bom? Agora eu convido você a pausar o vídeo, tenta resolver essa aqui e deixa no comentário que se você conseguiu resolver. Mas agora eu vou te mostrar, né? A gente vai fazer junto aqui, vou entender que você já pausou o vídeo, já fez o cálculo e agora eu vou fazer junto com você. Só que eu vou mostrar para você um macete, ok? Esse macete aqui é o seguinte, ó, 10 pessoas, então pessoas é igual a 10, consome 50 quilos. Então 10 pessoas consomem 50 quilos. Então aqui, ó, quilograma. Em 3 dias. Em 3 dias. Então, dias. Dia de dias, né? Quantos quilogramas de alimentos? Então, ó, quantos quilogramas de alimento? Então, ele quer saber onde está o X? Está aqui, ó. Quantos quilogramas de alimentos? Então, eu não sei ainda. Serão consumidos por 15 pessoas. Então, tá aqui, ó, 15 pessoas. Em 5 dias. Então, 5 dias. Ok? Montamos nossa equação. Então, veja, pessoas embaixo de pessoas, quilograma embaixo de quilograma e dias embaixo de dias. Se você quiser colocar na sequência, não tem problema. A gente coloca na sequência aqui, ó. A gente vira para cá, coloca isso aqui para cá. Se você quiser montar já na sequência também, não tem problema, tá bom? Então, ó, fica assim. Tranquilo? Então, 10 pessoas em 3 dias consomem 50 quilos. 15 pessoas em 5 dias consomem quanto? Essa é a pergunta, tá? 10 pessoas, 3 dias, 50 quilos. 15 pessoas, 5 dias, consomem quantos quilos? É necessário quanto, né? Então, vamos lá. Lembra, ó, mantidas as mesmas condições. Não podemos esquecer. Ler até o final para a gente identificar. Então, vamos fazer agora um macetezinho aqui, ó. Eu vou fazer direto. Como é
Imagina que isso aqui, ó, esse 3 vem para cima, lembra da primeira, da segunda? Que nós invertemos isso aqui? Então, nós invertemos isso aqui, né? O 3 vinha aqui para baixo e o 5 viria para aqui. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. É como se eu fizesse isso, ó. 10 vezes 3, lembra que eu ia fazer cruzado? 10 vezes 3 dá 30. 15 vezes 5 dá quanto dá 15 vezes 5? 75, né? 75. Se não souber aí, vai fazendo o cálculo passo a passo, ok? E agora? Agora, veja, eu não preciso nem mudar essa aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse traço direto e vou descer esse valor aqui, ó. Aqui em cima agora não é mais, aqui agora é 30. E aqui embaixo, agora é 75, não é isso que nós encontramos? E esse aqui, então, 30 vezes x é igual a 30x. E 75 vezes 50, quanto que dá? Eu vou até apagar essa aqui, ó. Vou até apagar esse aqui, que foi os valores que nós encontramos, tá? Ó, só para não confundir. 75 vezes 50. Então, vamos fazer aqui do lado, ó. 75 vezes 50. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 7, 35. Ou melhor, né? Fui atropelando tudo aqui. Vamos lá. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 5 vezes 5, 35. Sobe 3. 5 vezes 5, 25. Né, o 7 primeiro. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Que dá 3.750. Ok? 3.750. E agora? Agora nós vamos dividir, né? Dividir o quê? 3.750. Então, fazer aqui, ó. 3.750 dividido por 30. Que é esse aqui, ó. Aqui está multiplicando, divide por 30 desse lado e 30 desse lado. Lembra disso? 30 dividido por 30 sobrou quem? Sobrou x, que é o que eu quero encontrar. Então, x é igual a quanto? Então, 37 dividido por 30 vai dar 1. 1 vezes 30 dá 30, sobrou 7. É isso? Vou até colocar outra cor aqui, ó. 7, 1. Aí desci agora o 5. 75 vai dar 2. 2 vezes 30 dá 60. Sobrou quanto? Sobrou 15. 60 menos 15, menos 75, dá 15, positivo. Desci agora o 0, 150, dividido por 30 vai dar 5. Ou seja, é necessário 125 quilos de carne, de alimento, né? 50 quilos de alimento para as 5 pessoas. Ok? 50 quilos de alimento. Viu como é fácil? O macetezinho ajuda muito, tá? E para finalizar, eu trouxe uma última aqui. Eu falo mais uma vez. Não esquece, dá pausa, tenta resolver primeiro, depois você vê a resolução, tá? E se você está sendo ajudado por essa aula, curta, compartilha com seus colegas, seus amigos, para ajudar mais pessoas, né? Para pessoas que precisam dessa ajuda, desta aula, desse conteúdo, seja ajudada. E também ajudar o canal a crescer e chegar a alcançar mais pessoas a evoluir nos seus conhecimentos na matemática. Bom, voltando aqui, vamos para o final. Então, tá aqui, ó, um carro percorre determinada distância em 3 horas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, horas, 3, ok? A uma velocidade de 80 km por hora. Então, km por hora, que é a velocidade, né? 80. Então, a 80 km por hora, eu percorro uma determinada distância em 3 horas. Se a velocidade reduzir para 60, né? Se a velocidade média for reduzida para 60. Então, 60. Em quanto tempo ele percorrerá a mesma distância? Enquanto eu quero saber quem é o x está aqui, ó, tempo, ok? O x está aqui no tempo. Ele quer saber quanto tempo, se eu diminuir a velocidade para 60 km por hora, em quanto tempo eu gasto para percorrer o mesmo percurso? Imagina que eu percorro 100 km em 3 horas a 80 km por hora, né?
E se eu reduzir para 60, quanto tempo eu demoro para fazer esse mesmo percurso de 100 km ou de uma cidade para outra? Então, veja aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, com um macetezinho, ó. 80 vezes 3 dá 240. E 60 vezes x dá 60x. 240 dividido por 60. Não é? Porque não está multiplicando aqui, ó. Ele passa para cá dividindo. Não importa se o x está desse lado ou está desse lado. O valor que eu vou passar dividindo é o valor que está com a incógnita, que no caso aqui é o x, né? Então, 240 dividido por 60, 6 vezes 4, porque lembra, a multiplicação é o inverso da divisão e vice-versa, né? A divisão é o inverso da multiplicação. Então, se eu pegar 60 vezes 4, né? 6 vezes 4, 24. Não é isso? Se eu pegar 240 e dividir por 60, é a mesma coisa de eu pegar a proporcionalidade de eu pegar 60 e dividir por 6. Dá a mesma coisa, né? Ou dividir por 4. Dá 6 do mesmo jeito. Então, 240 dividido por 60 vai dar 4. 4 vezes 6 dá 24. Ou seja, 4 vezes 60 dá 240. Encontramos nosso tempo. Então, eu preciso de quê? 4 horas para percorrer o mesmo percurso. Viu como é fácil? É fácil, é simples. Basta a gente se atentar no problema, o que ele está pedindo e o que ele quer que nós encontremos. Tá bom? Bom, se você gostou desta aula, curta, compartilha e até a próxima. Não esquece de seguir nas redes sociais, @matemática UP.